bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. E olha, tem bastante informação. Diego Souza tá com negociações bem avançadas aí com o Sport e deve ser anunciado pelo clube pernambucano. Vamos trazer para vocês aí o possível novo clube de Martim Benítez, que está livre do São Paulo. Atualizações também sobre o Meia Regis, que estava aí no radar do Vasco, que está acertando com um novo clube. E vou trazer uma situação importante envolvendo o nosso treinador Zé Ricardo e uma pulguinha atrás da orelha que eu fiquei aqui. Essas e outras informações eu vou trazer para vocês após a vinheta. Além também do Rossi, que teve as suas páginas aí invadidas pela torcida do Vasco. Será que o Búfalo vem? Bom, galera, agora que já rodou a vinheta, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, que eu também dou bastante informação por lá. Bom, vamos começar o nosso vídeo aí falando do Rossi. No vídeo anterior eu falei para vocês de que o jogador se despediu oficialmente do Bahia e não vai ficar por lá. Tinha até uma cláusula de renovação automática no contrato dele, caso ele batesse algumas metas. Ele bateu as metas, mas o Bahia, por essa situação financeira é um pouco mais complicada por ir à Série B, tá fazendo uma reformulação total no seu elenco. Nino Paraíba não fica, Gilberto, tem vários jogadores saindo da equipe do Bahia. O Rossi é mais um deles. E aí, como vocês já sabem, a torcida do Vasco tem um carinho muito grande pelo jogador e a página dele no Instagram foi invadida pela torcida do Vasco. Ele fechou os comentários, mas até o momento que eu fui visualizar lá, já tinham mais de 10 mil comentários no Instagram deles. E tá passando para vocês na tela aí, é Vasco, 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 volta pro Vasco, Búfalo no Vasco. E vocês sabem que o Rossi tem um carinho muito grande pelo Vasco. Inclusive, ele deu uma entrevista ao canal Pilhado, tá muito bacana a entrevista que ele deu há um tempinho atrás, dizendo que tem o Vasco no coração dele. E inclusive falou que o Vasco poderia pagar a dívida que tinha com ele da maneira como o Vasco bem entendesse. Eu já tive a oportunidade de falar com o Rossi por telefone uma vez e ele falou, cara, assim, já joguei em vários clubes grandes, Bahia, Internacional de Porto Alegre, mas nenhum clube eu tive o tratamento e a recepção na rua. Era incrível. Quando eu jogava no Vasco, eu praticamente não andava na minha cidade. Ele virou quase que uma celebridade após jogar com a camisa do Vasco ele em 2019, sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Ele tem um carinho muito grande pelo Vasco da Gama e tem sim um desejo de um dia retornar. O que pega é que o Vasco tem uma dívida com o jogador e nesse momento, será que o Vasco vai ter condições de arcar com os salários do Búfalo? Enfim, vamos aguardar. O Vasco, inclusive, está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesse momento, pela situação do Rossi, que se despediu do Bahia, e também pelo aquele vídeo que eu trouxe para vocês aqui no canal sobre o Lisca, jogando um monte de merda no ventilador, das mudanças que ele queria fazer no Vasco, e foi podado, dando a entender que ele queria tirar alguns jogadores do time titular, mas não foi deixado. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, assiste o vídeo anterior, que tem muita informação. Então também assiste lá a entrevista completa que está no canal do Duda Gabi, um assado com o Lisca, beleza? Vamos atualizar também agora a situação de alguns outros jogadores. Martim Benítez, que é um jogador muito identificado com o Vasco também, está com a negociação caminhando para ser o novo reforço do Grêmio. É isso mesmo, Benítez pode ser um concorrente forte aí para o Vasco na próxima temporada. O Grêmio tá correndo atrás, trouxe também o atacante de beirada, Janderson, que é muito bom, estava no Atlético Goianiense e pertence ao Corinthians, beleza? Uma outra situação, Meia Regis, que o Vasco chegou a fazer proposta muito daquela, ó, tá aqui, se você quiser vir, é isso. O Vasco não fez grandes propostas pelo Regis, não queria entrar em leilão. E uma informação divulgada agora há pouquinho pela companheira Najla Mawad, que pertence ao Globoesporte.com e é setorista dos clubes paranaenses, ela trouxe a informação de que a negociação entre o Curitiba e o Regis avançou e falta agora apenas o anúncio oficial. Então o Regis será o novo reforço da equipe do Curitiba e vai jogar a Série A. O jogador marcou 9 gols e deu 10 assistências e foi um dos melhores jogadores da última Série B. Pelo menos ele não vai jogar em nenhum time de Série B aí, não vai reforçar nenhum concorrente e rival nosso direto. E bom, galera, vamos falar agora de Diego Souza. É novelinha chata pra caramba, hein? Mas nós temos informações novas.
O diretor executivo do Sport, o Jorge Andrade, deu uma entrevista ao Globoesporte.com na live lá do Central do Mercado e trouxe mais informações a respeito do Diego Souza. Diego Souza hoje está muito próximo de ser anunciado como um novo reforço da equipe pernambucana. Jorge, primeira pergunta, que acho que tá um dos principais nomes falados aqui no nosso chat hoje, é Diego Souza, e hoje existe uma concorrência, pelo que a gente entende, de Sport, Vasco. O Baltar, setorista do Vasco, esteve aqui agora, falou que o Vasco fez a proposta, está conversando com o Diego, quer levar o Diego para lá. Como é que é? Vocês vão entrar nessa dividida aí pelo Diego mesmo? Falar sobre Diego Souza no Sport é sempre falar de um ídolo, né? De um carinho especial que a torcida tem por ele, a comunidade, o pessoal de Recife, do estado, tem um carinho especial pelo Diego, né? Então, toda temporada, quando vê uma oportunidade de Diego, o Sport sempre é citado, né? A gente tem que analisar muito bem, porque, veja bem, quando um clube cai, você sabe muito bem a diferença e o abismo que existe de receitas entre Série A e Série B, né? Então, a gente está trabalhando com um planejamento orçamentário bem ajustado, que a gente possa cumprir os nossos compromissos, que isso vai ser, para nós, algo muito importante durante a temporada de 22, para buscar o nosso principal objetivo, que é o acesso novamente para a Série A. Claro que o Sport é um clube, se trata de um clube grande, um clube muito importante, que quando está na Série B é um clube que disputa para subir, e a gente sabe dessa responsabilidade, né? Então, tudo está sendo feito dentro de acordo com os nossos compromissos a serem cumpridos. E o Diego, se tiver dentro dessas condições e a gente tiver a oportunidade, por que não, né? Se falar de Diego e esporte é falar de uma coisa só, por todo o vínculo que ele tem aqui, o carinho que a torcida tem por ele. A proposta está na mesa, é isso? Oi? A proposta está na mesa para ele? Tem conversas, a gente bateu, assim, o Diego tem muita amizade com as pessoas da direção aqui do esporte, sabe? Ele tem um carinho especial e não é uma conversa que vem acontecendo agora. O Diego está sempre falando com a direção, com o nosso vice-presidente, Augusto Carreiras. Então, se troca a ideia, o que você vai fazer, o que você pretende. E ele tá agora, nesse momento, nos Estados Unidos, descansando, pediu para pensar um pouco o que ele vai fazer da vida. Agora, o interesse sempre vai existir, né? O esporte com o Diego Souza sempre vai existir, até porque é um jogador que, além de ter a idolatria e o carinho da torcida, é um jogador que vem entregando nos últimos 2 anos aí números interessantes, né? Como goleador e com participação nos jogos. É um jogador que, apesar de já ter uma idade já um pouquinho mais avançada, ele consegue entregar e jogar, né? Se não me engano, foram 50 partidas na última temporada e fez mais de 20 gols, 20 e poucos gols. Então é um profissional que consegue entregar. Agora, tudo vai depender disso, né? Do que o Diego está pensando, qual é o caminho dele. O que é importante é que existe um respeito e um carinho muito grande entre as duas partes e sempre teve comunicação, sempre se comunicou muito. Bom, galera, e para finalizar o nosso girão de notícias, trouxe para vocês ontem aqui no canal a mudança de perfil, mentalidade dentro do Vasco, Carlos Brasil e Zé Ricardo como homens fortes do futebol, mas tem uma coisa que eu tô aqui, ó, com uma pulguinha atrás da orelha. Quem assistiu a última entrevista coletiva lá na Vasco TV da apresentação do Zé Ricardo, teve uma pergunta que foi feita ao presidente Jorge Salgado e ele deixou claro que a função do Carlos Brasil aí como diretor executivo do Vasco, ela tá de maneira interina. Se o Vasco caminhar bem na temporada, vai se manter o barco do jeito que tá, com o Carlos Brasil, Eduardo Húngaro tocando o futebol do Vasco, sobre ali os comandos também do Zé Ricardo, que é o treinador. Mas, se as coisas degringolarem, o Vasco vai ao mercado atrás do tal do CEO do futebol. Inclusive, o Alexandre Matos, eu trouxe essa informação para vocês aqui no canal, deixou as portas abertas. Após ele ter a situação dele lá melada no Cruzeiro, após o Ronaldo Fenômeno comprar o Clube Mineiro, ele disse que, ó, se o Vasco me procurar, tô aqui à inteira disposição
do Vasco da Gama. E uma outra situação também, o Zé Ricardo foi perguntado na coletiva se o Vasco lhe apresentou um projeto de médio e longo prazo, já que ele queria tanto pegar um clube no início de temporada. O Zé Ricardo, que está montando o elenco, vai fazer a pré-temporada, mas e aí? Foi prometido esse projeto de médio e longo prazo? E vou deixar com vocês a resposta do Zé Ricardo. Ele foi bem claro: futebol é resultado, se o resultado não vir, infelizmente, ó, ele vai rodar. Ou seja, qual é a minha preocupação nesse momento? Todo o desenho do Vasco para a temporada 2022 está sendo feito pelo Brasil e pelo Zé Ricardo. Dois profissionais aí que ficou nas entrelinhas, que estão aí em dependência de resultado. Naturalmente, treinador, se o time não ganha, é demitido. E o Carlos Brasil não está bancado como o homem forte do futebol da temporada do Vasco. Vai depender dos resultados. Eu vou deixar com vocês o próprio Zé Ricardo comentando essa situação. Sabe como é que funciona o futebol? A gente não se ilude em relação a isso. Como eu falei para você, nós temos objetivos na competição, objetivos na temporada, mas o primeiro objetivo tem que ser a curto prazo. A gente tem que fazer a equipe render logo no início. É uma tarefa difícil, porque é um grupo que vai ser formado, boa parte dele vindo de fora, mas esse é o objetivo, esse foi o motivo pelo qual fui contratado. Tenho muita confiança em virtude daquilo que foi apresentado, que foi dado como comissão técnica, como pessoas que estão trabalhando em volta de mim. E o presidente sabe que o trabalho, para ser feito de maneira correta, ele necessita de um trabalho de médio e longo prazo. Mas a gente sabe como funciona o futebol, mesmo voltando para um lugar que eu sempre fui muito feliz e que realmente tive sucesso, vamos dizer assim, esportivo, né? Tanto no futsal como no futebol de campo. A gente entende que os resultados se fazem necessários logo no início. Isso... Quem vive do futebol e quem tem essa realidade no dia a dia sabe que a pressão faz parte. Então, vamos trabalhar com esses objetivos de tentar primeiro vencer essa primeira etapa, de formar um time competitivo. Por isso, o critério e a atenção bem específica para escolher os jogadores. Isso talvez tenha a ver até com a resposta do Brasil em relação às contratações, mas eu prefiro acreditar que com dados estatísticos, com o nosso filho, a gente vai trazer uma equipe, jogadores com o perfil que a gente quer. A ansiedade nesse momento é talvez o caminho mais curto para a gente cometer alguns equívocos e, de repente, cometer também algumas loucuras. E eu acredito que o Vasco não pode se dar o direito de cometer erros nessa primeira etapa. Talvez possamos até cometer, mas não por ansiedade ou então por pressão de A ou B. Temos que ter confiança naquilo que acreditamos, seguir as nossas convicções e, dessa forma, a gente tem a tendência de errar menos do que já cometemos erros no passado. Bom, galera, e aí, o que vocês acharam da resposta do nosso treinador? Gostemos ou não, é a cultura do futebol brasileiro. Ganhou é bom, perdeu não presta e vida que segue. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e logo mais aí por volta de 10, 11 horas eu tô chegando com mais informações. Valeu, fui!